Porque 80% dos negócios de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos fecham nos primeiros 3 anos. Não é por falta de trabalho duro ou talento, é porque muitos confundem sonhos com metas. E hoje eu vou te mostrar a diferença que pode salvar o seu negócio. Como estabelecer metas SMART para negócios de imigrantes brasileiros, transformando sonhos em resultados. Olá, eu sou a Daniele e nos últimos anos ajudei muitos imigrantes brasileiros a transformarem suas ideias em negócios lucrativos aqui nos Estados Unidos. Eu sou a criadora da metodologia RISE e especialista em gestão, liderança e criatividade para pequenos negócios. E hoje você vai aprender não apenas o que são metas SMART, mas como aplicá-las na realidade de quem está construindo uma vida nova em um país diferente. Mas por que aplicar metas SMART para negócios de imigrantes? Deixa primeiro eu adivinhar a sua situação. Você chegou aqui cheio de sonhos, talvez abriu um negócio ou está pensando em abrir um, mas sente que está andando sem sair do lugar. Trabalha 10, 12, 14 horas por dia, mas o dinheiro não sobra. Os resultados não aparecem na velocidade que você precisa. Eu já escutei esses problemas centenas de vezes dos nossos clientes. Eles vêm com frases como: quero que o meu food truck dê certo, quero mais clientes para minha empresa de limpeza, eu quero expandir o meu salão de beleza, o meu e-commerce precisa vender mais. Mas sabe qual é o problema? Essas não são metas, são desejos. E desejos não geram resultados, mas metas SMART sim. Imagine a seguinte situação: 2 food truck, um fecha em 8 meses, o outro consegue expandir e ter 3 food trucks. Ou 2 empresas de limpeza, uma fica presa em um schedule onde a dona trabalha com mais 2 funcionárias que, que ela chama como helper, de acordo com o schedule que ela consegue da semana. E a outra tem 6 funcionárias e a dona fica apenas no background, organizando e distribuindo o schedule. Igual a esses, eu posso te dar dezenas de exemplos. Mas qual a diferença entre eles? Uma aprendeu a transformar o quero que dê certo em metas SMART, específicas, mensuráveis e com prazo definido. Mas o que são metas SMART? E por que aplicar para brasileiros que têm negócios no exterior? SMART é uma metodologia criada pelo consultor George Doran em 1981 e elas significam específica, a gente traduz para o português como específica, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporal, com prazo definido, time-bound. Elas são específicas porque ela precisa ser detalhada e clara, sem ambiguidades. Ela precisa responder o que, como, onde ou para quem. Ela é mensurável porque precisa ser quantificável, com números concretos que permitem que você acompanhe o progresso. Então, ela tem que responder quanto e com que frequência. Ela é alcançável porque ela tem que ser ambiciosa, mas realista. Ela precisa considerar os seus recursos atuais e as suas limitações como imigrante. Ela tem que ser relevante, porque ela precisa atingir o seu objetivo de forma realista como imigrante. E temporal, porque ela tem que ter um prazo definido. Geralmente a gente define metas com um prazo curto, 90 dias, para garantir urgência e foco. Mas vamos ver alguns exemplos para que elas sejam mais realistas. Como que a gente estabelece e transforma um desejo, um sonho, numa meta SMART?
Por exemplo, um food truck, um food service. Um sonho vago é: eu quero que o meu food truck dê certo. Dar certo? O que é dar certo? Não. Uma meta smart é: eu quero aumentar o faturamento do meu food truck de $3.000 para $5.000 por mês em 90 dias. Mas fazendo o quê? Vendendo 150 unidades diárias do combo Brazilian Barbecue nos pontos de maior movimento em Downtown Orlando, por exemplo, medindo resultados semanalmente. Essa é uma meta smart. Um segundo exemplo voltado para a área de limpeza. Um sonho vago é: eu quero mais clientes. Uma meta smart é: eu quero conquistar 15 novos contratos mensais de limpeza residencial até dezembro de 2025, focando em casas grandes, né? Mais de $300.000 numa região específica de Miami, através de indicações e marketing digital, gerando uma receita adicional de $4.500 por mês. Essa é uma meta estabelecida smart. Na área de beleza, eu quero expandir o meu salão, é um sonho vago. Uma meta smart é: eu quero aumentar a receita do meu salão em 40% nos próximos 6 meses, introduzindo um serviço de micropigmentação e extensão de cílios, atendendo 25 clientes adicionais por semana. Mas por que isso funciona? No livro 12 Semanas do Ano, de Brian Moran, ele prova que pessoas com metas específicas e prazos curtos têm 300% mais chance de sucesso. E para imigrantes, isso é ainda mais crítico, porque a gente precisa de resultados rápidos para sustentar a família e para reinvestir no negócio ou para criar uma reserva de emergência que nos dê segurança no futuro. Mas por que aplicar metas SMART para imigrantes? Essa metodologia, ela é uma metodologia amplamente ensinada e aplicada. E para mim, e aqui na Dalunk, e especificamente falando de imigrantes, ela é a melhor estratégia para definição de metas. Por quê? Porque nós, imigrantes brasileiros, nós temos desafios únicos. Nós enfrentamos desafios que americanos não têm. Um capital limitado, nós não temos uma família rica para poder emprestar dinheiro, uma barreira cultural, entender o mercado americano, ele leva tempo e dedicação. Uma rede de contatos limitada, conexões são escassas geralmente no início. A gente não conhece ninguém influente. A pressão do tempo também. Família dependendo, contas muitas vezes em duas moedas, porque você paga contas no Brasil e paga contas no exterior, e a falta de um histórico de crédito que dificulta os financiamentos. Então, para imigrantes, uma execução baseada em metas claras é uma questão de sobrevivência e não apenas de crescimento. Mas deixa eu te mostrar um exemplo prático de metas smarts aplicada para uma área de estética, de beleza. A Maria, ela chegou de Fortaleza em 2022 com $5.000 e um sonho. Ela queria abrir um centro de estética, ela já era especialista nessa área no Brasil. Nos primeiros 8 meses, ela quase fechou. Trabalhava 14 horas por dia e faturava só $2.800 por mês, que não cobria nem os seus custos. O turning point foi quando nós aplicamos a metodologia SMART. Ela criou uma meta específica que era atingir $8.000 de faturamento mensal em 4 meses, oferecendo pacotes de emagrecimento corporal para mulheres brasileiras entre 30 e 45 anos em Massachusetts. Como que ela fez isso? Ela estabeleceu estratégias mensuráveis. Ela buscou 20 atendimentos por semana contra os 8 atuais que ela tinha.
buscou um ticket médio, ajustou o ticket médio para $95. Anteriormente era de $65. E ela buscou vender 15 pacotes por mês e manter uma taxa de retenção dos clientes de 70%. Aí, semanalmente, ela estabeleceu ações específicas. Ela fazia 3 posts no Instagram mostrando resultados. Ela conseguiu 2 parcerias com influências brasileiras. Ela realizou um workshop gratuito sobre autoestima. E ela passou a fazer um follow-up com 100% das clientes em até 48 horas. Follow-up é a pesquisa de satisfação. Ela fazia um contato com todos os clientes atendidos em até 48 horas para buscar o feedback de como tinha sido o atendimento, se a cliente tinha gostado do atendimento, do resultado alcançado. E assim ela conseguiria ajustar o que era necessário no seu serviço prestado. O resultado foi que em 4 meses ela alcançou a meta estabelecida, um pouco mais, $8.200 por mês. Ela tinha uma lista de espera de 3 semanas, 85% dos clientes vinham por indicação e hoje ela tem 2 funcionárias e está abrindo uma segunda unidade. Mas como que a gente aplica essa meta SMART? A gente não pode buscar um número ilusório, um sonho para alcançar como meta. Você precisa de uma análise prévia para saber o que realmente é realista no seu negócio. Para isso, a gente tem 4 pilares para aplicar o método SMART. O primeiro é realizar um diagnóstico honesto. Antes de definir onde você quer chegar, você precisa de saber onde você está. Então, você tem que responder essas perguntas essenciais. Qual é o seu faturamento real nos últimos 3 meses? Qual que é o seu número? Quantos clientes você tem e quanto cada um gasta? Qual é o ticket médio do seu cliente? Onde você gasta seu tempo versus onde você ganha dinheiro? Muitas vezes você está gastando muito dinheiro, muito tempo, num produto, num serviço onde a sua margem de lucro é pequena, mas você tem um outro serviço, produto, onde a sua margem ela é bem maior. Então você está gastando mais tempo realmente onde deveria? E qual é a sua margem de lucro real? Com essas respostas, a gente vai partir para a meta matematicamente possível. Não adianta você querer sair de $3.000 para $30.000 em 30 dias. Você precisa ser ambicioso, mas precisa ser realista. Uma meta matematicamente possível não é um número bonito que você deseja alcançar. Para isso, a gente joga na loteria. Ele precisa estar ligado diretamente à sua realidade. E existem muitas estratégias para defini-lo. A primeira é uma fórmula prática. Você pega o seu faturamento atual, multiplica por 1,3 vezes o número de meses que você quer alcançar, o prazo estabelecido para a meta, e aí você tem o resultado da sua meta alcançável. Por exemplo, você tem um faturamento atual de $4.000, você multiplica por 1,3 com uma meta de 3 meses. Então, vezes 3 meses, a sua meta alcançável é $15.600 em 90 dias. Outra forma é buscar um valor que cubra todos os seus custos pessoais e do seu negócio e que te dê uma margem de lucro. Afinal, um negócio ele precisa cobrir os seus custos e precisa ter lucro. Você não pode ficar empatada no 0 a 0, trabalhar só por trabalhar. Você precisa de ter lucro. E também não pode ficar no prejuízo. Então, ele precisa cobrir custos pessoais e do seu negócio e ter uma margem de lucro agregado. E aí, esse número, para buscar esse número, você vai estabelecer estratégias. Então, sabendo qual é o seu custo, se você não sabe, você precisa pegar lá um papel, uma planilha e lançar tudo que você gasta no mês, no pessoal e no negócio.
sabendo o seu custo, você sabe que aquele número você precisa alcançar para zerar. E além dele, é o lucro que você vai ter. Então, você vai estabelecer estratégias em relação ao número de atendimentos ou de vendas, ou inserir um novo serviço ou um novo produto para poder atingir esse objetivo, para atingir esse número e estabelecer ali um prazo para você atingi-lo. Outra estratégia é analisar numa outra ótica, é pensar no seu produto ou no seu serviço. Se você tem um serviço extra para acrescentar, você precisa pensar em quantas vezes na semana você é capaz de oferecê-lo de forma realista com o número de colaboradores que você tem. E que valor cobrar por esse serviço? Por exemplo, não adianta se você tem um serviço de limpeza e é só você e mais um funcionário. Não adianta você falar que quer fazer 10 limpezas por dia se você só consegue fazer 5 com o seu quadro de colaboradores, é só você e mais um funcionário. Aí você precisa buscar estratégias para poder conseguir oferecer, aumentar o seu schedule, ter mais vagas. Então você precisa ser realista, entendendo quanto tempo médio você leva para realizar o serviço, qual é o número de colaboradores que você tem e qual é a sua realidade. Quantos por dia você consegue executar com a sua realidade hoje. E aí você vai estabelecer estratégias para poder alcançar essa meta que é possível. O terceiro pilar é quebrar as suas ações semanalmente. Toda meta, seja anual, para 6 meses, 3 meses, você vai quebrar ela em ações semanais específicas. Se a sua meta anual eu quero um faturamento de US$ 120.000, a sua meta mensal é US$ 10.000, a semanal é US$ 2.500. E aí, se você já sabe que por semana precisa alcançar US$ 2.500, quais são as ações específicas que você vai buscar? Eu preciso de 15 orçamentos entregues, eu preciso de 3 visitas técnicas, eu preciso fazer quantos posts no Facebook, Instagram, TikTok com antes e depois? Eu vou buscar uma parceria, eu vou fazer um follow-up com clientes antigos que vieram uma vez só e ficaram perdidos e não retornaram. Então, eu vou fazer contato com esses clientes antigos e tentar trazê-los de volta. Muitas vezes é mais fácil fidelizar um cliente do que buscar um cliente novo. E no quarto pilar, você precisa fazer medição e ajustes constantemente. Por exemplo, se você tem um e-commerce, você precisa de métricas. Essas métricas de desempenho, elas podem ser visitantes únicos no site por semana, porcentagem de taxa de conversão, ticket médio por pedido, custo de aquisição por cliente. De acordo com o seu serviço e o seu produto, você vai estabelecer qual métrica você vai utilizar para avaliar se você está alcançando a sua meta ou não. Vamos ver mais um exemplo. Um exemplo de um food truck, do Roberto. O Roberto chegou de São Paulo em 2021 e conseguiu comprar uma food truck usada de US$ 15.000. Ele tinha uma situação inicial onde ele estava com um prejuízo de US$ 800 por mês nos primeiros 6 meses. E ele queria ganhar dinheiro vendendo comida brasileira no food truck. Então, nós dividimos o objetivo dele em 3 metas. A primeira era uma meta de sobrevivência, e ele tinha 90 dias para adquirir isso. Ele precisava atingir um break-even de $4.500 por mês. Break-even, ou ponto de equilíbrio, é o momento em que as receitas de uma empresa elas se igualam com os seus custos totais. Aí você tem um resultado financeiro igual a zero. Você não tem lucro, mas também não tem prejuízo.
E aí, a partir desse ponto, qualquer venda adicional ela gera lucro. Ele serve também como um indicador para entender o volume mínimo de vendas necessários para poder cobrir as despesas e começar um negócio rentável, um projeto rentável. Então, para isso, ele estabeleceu estratégias. Ele vendia feijoada apenas no sábado e no domingo. Ele estabeleceu um marketing 100% do Instagram e parcerias com brasileiros. Ele tinha um ponto fixo, então os clientes sabiam que ele estava naquele mesmo local na mesma hora. E ele usou como métrica vendas por dia, custo por prato e satisfação do cliente. E ele conseguiu atingir em 75 dias esse valor de $4.500, que era o seu break-even, que era igualar o seu custo. Aí a segunda meta era crescer. Ele tinha 6 meses e ele queria faturar $8.000 por mês, expandindo para eventos privados e vendendo 50 marmitas por semana para empresários brasileiros. Ele conseguiu atingir isso em 5 meses. E a terceira meta foi a meta de expansão, e ele estabeleceu um prazo de 1 ano, 12 meses. Era de faturar $15.000 por mês com uma segunda food truck, com um contrato fixo para fornecimento de 200 refeições por semana para escritórios. E ele conseguiu atingir esse resultado. Hoje, em 2025, ele tem 3 food trucks e tem um faturamento de $25.000 por mês, tem 4 funcionários e contratos com 6 empresas para fornecimento de marmitas. Bom, mas empreender como imigrante é desafiador. Então, você precisa de estabelecer passos. Então, quais serão os seus próximos passos? Defina uma meta SMART para os seus próximos 90 dias e quebre em ações semanais específicas. E revise esses números um dia da semana, por exemplo, todo domingo revise os seus números e faça ajustes na sua estratégia. E a gente entende que empreender como imigrante é desafiador, mas você não precisa fazer isso sozinho. E eu tenho um convite. A gente está construindo uma comunidade, a Tribo Wise. Ela é uma comunidade específica para brasileiros, imigrantes que empreendem e que se apoiam. Lá eles compartilham estratégias e crescem juntos. Você vai encontrar na Tribwise ferramentas, network com brasileiros de sucesso, mentorias mensais comigo. O link está na descrição ou na bio do nosso canal. Sua próxima meta pode ser fazer parte de uma comunidade que vai acelerar o seu crescimento nos próximos 30 dias. E se esse vídeo agregou valor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outros empreendedores. Vamos construir um sucesso juntos. Até o próximo vídeo e lembre-se, sonhos inspiram, mas metas SMART transformam. Eu te vejo no próximo vídeo.